Convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Evangelho de Marcos 5, 25. Quem achou pode dizer amém? Já estarei lendo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Senhor, meu Deus e Pai amado, sou grato ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, porque é um privilégio estar aqui. É um privilégio sentir a tua presença, meu Deus. E a prova, meu Pai, de nós estarmos aqui é que a tua misericórdia é infinita e o teu perdão é imensurável, Pai. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa me usar conforme o teu querer, para proclamar a tua palavra. Eu sou apenas o emissor, meu Pai, mas o Senhor é o dono da mensagem. Usa-me conforme o teu querer, meu Deus, e que eu saiba que sem Jesus Cristo eu nada posso fazer, Senhor. Que a tua soberania seja proclamada aqui nessa noite, meu Pai, e que, meu Pai, os irmãos possam compreender a tua palavra e se alimentar, meu Deus, e sair daqui fortificados em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar. É interessante esse texto que a cada dia mais, quando nós meditamos, por mais que ele seja conhecido, nós sempre tiramos uma lição para a nossa vida. Esse evangelho de Marcos, ele foi escrito por um homem chamado João Marcos, mas foi ditado pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ditou os fatos e acontecimentos da vida de Jesus, o que passara no seu ministério. E é interessante que esse evangelho é um dos mais antigos a serem escritos, dentre todos os sinóticos. E é interessante também que Marcos ele relata mais as ações de Jesus do que as suas palavras. E isso tinha uma finalidade. A finalidade era que os romanos compreendessem que Cristo era o Messias através também das suas obras. Muitos evangelhos escreveram mais sobre as palavras dos ensinamentos de Jesus, porém Marcos ele focaliza mais nas suas obras, nos seus milagres, no seu agir. E uma prova disso é esse texto em que lemos, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse determinado tema. O tema é decisões que mudam vidas. Decisões que mudam vidas. E há muitas pessoas que estão indecisas nesse momento, mas saiba que se você tomar a decisão correta, essa decisão irá mudar a sua vida. O evangelho de Marcos, como os outros evangelhos, ele nos conta a trajetória do ministério de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas, muitos demônios foram expulsos, muitas pessoas foram limpas dos seus pecados. No início desse capítulo 5, Jesus ele liberta um homem de Gadara. Ele limpa esse homem que vivia nos cemitérios, estava possesso de legiões de demônios. E Jesus ele liberta esse homem, ele salva esse homem. Mas depois disso, ao invés do povo de Gadara ficar feliz pela ação de Jesus, o povo, eles temem a Jesus e tremem, e expulsam Jesus da cidade. Olha só, o mestre que salva um pecador, alguém que está possesso, ele é expulso da cidade pelo povo. Porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas nós que recebemos, somos chamados filhos de Deus. Então Jesus é expulso daquela cidade,
E Jesus, ele atravessa para o outro lado da margem. E chegando ao outro lado, vem uma multidão, porque Jesus era muito popular pelos milagres que ele fazia. E essa multidão, ela está ao redor de Jesus. E há muitas pessoas ali, ao lado dele. E dentre essa multidão, sai um homem que tem pelo seu nome Jairo. Esse homem, ele era um homem importante ali da sinagoga. E ele chega a Jesus. E ele se prostra aos pés de Jesus. E ele suplica: Senhor, a minha filha está à beira da morte. Vem e põe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. E Jesus, ele caminha junto com esse homem Jairo. Ele está em direção à sua casa, mas se você parar para ver aqui no texto, há ali, entre a caminhada de Jesus até a casa de Jairo, uma atitude de uma mulher que muda totalmente a história. E estando Jesus a caminho da casa de Jairo, a palavra do Senhor fala que as multidões apertavam ele, porque eram muitas pessoas. Então a palavra de Deus vai falar sobre uma mulher que estava entre a multidão. Nós começamos pelo versículo 25. Nós vemos que essa mulher, ela tinha uma necessidade, ela tinha um problema, ela sofria de uma hemorragia. Provavelmente essa hemorragia era uma hemorragia uterina. E se nós formos ler em Levítico 15, do 25 ao 28, nós vemos que pela lei, essa mulher, ela era considerada cerimonialmente impura perante o povo. Essa mulher, por ela obter essa doença, ela não podia entrar na seção do templo sem permissão. Todos que eram obedientes à lei de Moisés deveriam evitar essa mulher. Essa mulher só poderia estar em público se ela comunicasse à multidão de que ela estava ali sendo impura. Ou seja, a impura está passando. Há um impuro aqui no meio de vós. Olha só a situação constrangedora, humilhante que essa mulher está passando. Se coloque na posição dessa mulher e veja o preconceito que havia contra ela. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 26, que ela não estava com esse problema 1 ou 2 dias, 1 ou 2 meses, 1 ano ou 2 anos, mas ela estava 12 anos com a mesma necessidade, com o mesmo problema. Então não era algo simplesmente casual, já vinha de tempos. O sofrimento dessa mulher já vinha de tempos se arrastando até esse momento. Só que nós muitas vezes nos esquecemos que por mais que passemos por situações constrangedoras, anos, meses, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda. Nós somos transformados, nós somos mudados, e essa mulher sabia que o mestre estava passando ali, ela sabia que Jesus estava presente ali, ela sabia que havia alguém ali, que não era alguém comum, mas alguém que poderia salvá-la, alguém que poderia curá-la, alguém que poderia libertá-la da sua doença. Os limites dessa mulher haviam sido atingidos. Ela procurou médicos para ajudar. Ela recorreu à medicina humana. E nada puderam fazer. A sua dor e o seu desconforto estava cada dia pior. Será que você já passou por essa situação? Será que você já procurou meios aí no mundo de se curar, de achar uma saída, de achar uma solução, e você percebeu que você está no mesmo lugar? Porque você não procurou o médico dos médicos? Porque você não procurou o Salvador de Israel? Porque você não procurou o Filho de Deus que limpa multidões de pecados? Se você procurar esse homem, como essa mulher fez, se você escutar a sua voz, como essa mulher escutou, você vai ver que essa decisão que você tomar mudará a sua vida. Era essa situação que essa mulher estava. É nesses momentos, irmãos, que nós devemos tomar uma decisão. Ou eu mudo, ou eu continuo mesmo. Ou eu tenho uma mudança de vida, ou eu vou permanecer na mesmice. Não era simples a situação daquela mulher. Pois, mesmo que ela quisesse ser curada, ela tinha que vencer os obstáculos para chegar até Jesus. Porque muitas pessoas, elas até querem ser curadas, mas poucas estão dispostas a pagar o preço para chegar até Jesus. Poucas estão dispostas a abrir mão do seu orgulho por causa de Jesus. Poucas estão dispostas para abandonar o eu, o ego, para chegar até Jesus. E essa mulher estava disposta a pagar o preço para ser curada da sua enfermidade.
Nesse texto nós vemos 2 desafios vencidos por aquela mulher que resultou em uma mudança de vida. O primeiro ponto é que ela reconhece a sua enfermidade. Ela sabe que ela é necessitada de Cristo. Ela sabe que ela é necessitada do toque do Senhor. Só a cura, irmãos, se houver doença. Sem a evidência de uma doença, não há cura. Nós somente podemos detectar uma doença se nós fizermos um exame, uma avaliação, para que essa doença seja evidenciada. E nessa noite eu queria te chamar a atenção. Será que você tem feito um autoexame? Será que você tem reconhecido a sua enfermidade? Será que você tem noção de quão dependente da cura do Senhor você é? Então você tem que se examinar nessa noite. E o que é se autoexaminar? É o ser humano olhar para dentro de si, para as suas ações e reconhecer que ele depende do Senhor, que ele viola a lei de Deus, que ele é necessitado do Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, ela é como um espelho que reflete os nossos erros, reflete quem nós somos, reflete o que precisamos. Mas muitas vezes nós estamos doentes e não reconhecemos a nossa enfermidade, nós não reconhecemos que somos necessitados. C.S. Lewis ele vai dizer, se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. Porque muitas vezes nós estamos olhando o problema de A ou B e nós esquecemos os nossos. Mas essa mulher, ela sabia que a necessitada era ela. Ela sabia que a dependente de Cristo era ela. Ela não estava olhando o problema de alguém da multidão, mas ela entendeu a sua situação. Ela se humilhou e falou, eu vou até ele, porque eu sei que se apenas eu tocar as suas vestes, eu serei curada. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos do 9 ao 10, Paulo vai dizer, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Preste atenção. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se em alguma dessas coisas você se encaixa, você falhou contra Deus. Você não herdará o reino de Deus se você permanecer nessa situação. A cura só acontece se houver uma confissão do seu pecado. A confissão é uma evidência do seu pecado. Através da sua confissão, a cura, a libertação, a restauração, a regeneração. Para que o poder de Deus seja manifestado em sua vida, confesse o seu pecado. Porque essa mulher, ela colocou para fora aquilo que ela precisava. Mas muitas vezes o nosso orgulho, ele guarda isso dentro de nós. Muitas vezes as pessoas pensam que confessar os seus pecados é sinal de fraqueza, mas não, é de força. Porque você se coloca na disposição de servo, e você reconhece que você é necessitado de Cristo. Lá em Jeremias diz, maldito o homem que confia no próprio homem e faz do braço a sua força. Não confie em si mesmo, confesse o seu pecado, e você vai ver o que Cristo irá fazer. Em Provérbios 28:13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Para você alcançar a misericórdia, primeiro você tem que confessar o seu pecado, depois você tem que deixar o seu pecado, para depois alcançar a misericórdia de Deus. Tem muitas pessoas até confessando, mas não estão deixando. Isso é um perigo. Mas para haver uma confissão, também há um obstáculo a se enfrentar. O orgulho. O orgulho é a ostentação. É a idolatria a si mesmo. É a soberba, é a vaidade. Nós vemos que o orgulho de Lúcifer transformou-ele em um anjo caído. O orgulho de Adão e Eva levaram eles à desobediência e à rebeldia contra Deus. Você só evidenciará o seu pecado confessando a Deus. O seu orgulho atrapalha a sua confissão diante de Deus. O seu orgulho deve se transformar em humildade e dependência de Deus. Quando você abandona seu orgulho, nenhum obstáculo irá se interpor entre a sua confissão e a ação de Cristo em sua vida. Essa mulher, ela vence o obstáculo do orgulho. O segundo ponto, ela vence a multidão. Ela já havia vencido o seu desafio, reconhecendo a sua enfermidade e reconhecendo a sua dependência de Deus. Mas agora vem o segundo desafio, enfrentar a multidão.
para alcançar o seu objetivo de chegar até Jesus através da multidão. Aquela mulher, ela venceu a dúvida. Muitos estão tomados pela dúvida, como Pedro estava quando se afundou. Logo após Jesus chamá-lo a caminhar sobre as águas, Pedro duvidou, e ele afundou. Mas enquanto ele estava se afundando, houve uma mão que o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não sei a sua situação, eu não sei se você está tendo dúvida mediante alguma situação, mas saiba que o dono da certeza está aqui nessa noite, para segurar a tua mão e dizer: filho, não duvide, eu estou contigo. Não importa a sua situação, eu te sustento, eu te guardo. Essa mulher, ela não duvidou, irmãos. Pelo contrário, ela dizia, e é interessante, irmãos, focar nesse versículo 28. Se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Que fé! Que fé, irmãos! Será que você tem essa fé? Será que você tem essa convicção? Se eu der o primeiro passo, o Senhor irá me curar. Se eu tocar pela fé, Ele irá me sarar. Será que você pode dizer isso nessa noite? Diga isso nessa noite: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curado. Isso é fé. Fé é crer naquilo que você não vê. Fé é você viver aquilo que você não viu. Essa mulher, ela já estava curada a partir do momento que ela falou isso. Essa mulher, ela enfrentou os julgamentos. Muitos que estavam ali diante da multidão, se ela fosse descoberta, a chamaria de impura. Diriam: o que essa mulher faz entre nós? Ela é impura, ela é imunda. Outros diriam que não havia mais solução. Mas 12 anos e você está na mesma situação e nada. Você acha que você tocando em Jesus, você acha que você vai ser curada? Mas ela não estava depositando a sua fé na medicina. Ela não estava depositando a sua fé na ciência humana. Mas ela estava convicta e decidida que aquele Jesus que ela tinha escutado era o Filho de Deus, e era o único capaz de tirá-la daquela situação. Será que já teve alguns momentos em que você esteve determinado a tomar uma decisão, e as pessoas quiseram te desmotivar, quiseram te parar, quiseram dizer que não vai dar certo? Muitas pessoas estão ouvindo a voz da multidão. Muitas das pessoas estão ouvindo a voz daqueles que desmotivam. Mas ela não estava preocupada com a voz da multidão. Ela tinha alguém em vista, e o nome dele era Jesus Cristo. Ela estava determinada a chegar até Ele. Não importava o que a multidão falasse. Será que nessa noite você está determinado a chegar até Cristo? Será que você está determinado a vencer as vozes negativas em seus ouvidos? Será que você nessa noite tem convicção de chegar até Ele e tocar com fé? Julgamentos nós vemos muitos, mas você declarar a sua dependência a Cristo não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. E tudo isso só foi possível porque a sua fé foi manifesta. Tudo isso só foi possível porque a fé dela foi evidenciada. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. E eu vou pedir para que você repita isso comigo nessa noite. Você que está passando por uma situação difícil, você que está precisando ser curado nessa noite, repita isso comigo. Tudo é possível ao que crê. Vamos dizer? Tudo é possível ao que crê. Mais uma vez. Tudo é possível ao que crê. A última vez. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Receba a cura nessa noite, libertação. A fé. É interessante quando nós estudamos a palavra fé. A palavra fé, ela corresponde ao verbo crer. A fé é você confiar. A fé é você descansar totalmente naquilo que merece crédito. A fé transmite o conceito de um movimento de confiança que se estende para o objeto em que se confia e se apega firmemente a ele. Essa mulher, ela se moveu em direção àquele objeto que ela confiava, aquela pessoa que ela confiava. A fé, ela te faz mover. A fé, ela te faz caminhar em direção a Jesus Cristo. A fé, ela te coloca aos pés da cruz. A fé, ela te aproxima da graça. A fé, ela traz salvação para a sua alma, para a sua vida. A fé é crer nele como Messias,
como o único e verdadeiro Salvador da humanidade. A fé é crer no seu testemunho, de que Ele veio salvar o que se havia perdido, de que foi entregue na cruz do Calvário para pagar os seus pecados. Se você crer, você receberá a salvação pela fé. Se você crer, você já herdou o céu pela fé. Para ter fé é necessário crer em Jesus como Salvador, e crer em seu testemunho, crer na sua crucificação, crer na sua ressurreição. Tendo fé, nós reconhecemos o nosso pecado, e através desse reconhecimento, nós vencemos o nosso orgulho, e nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo vai dizer: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sereis salvo. Confesse ao Senhor nessa noite, se entregue totalmente a Ele. Não importa se você está na igreja 10, 20, 30 anos, talvez você esteja passando pelo que essa mulher passou, 12 anos na mesma situação, e nada muda, nada se resolve. Mas essa noite é noite de você tomar a decisão e se mover em direção a Cristo e ter fé, que apenas se você tocar em sua orla, você será curado. Vemos que, confessando a Cristo e crendo em seu sacrifício e ressurreição, nós seremos salvos. Vemos nessa passagem a história de uma mulher que vivia 12 anos com hemorragia. Ela não tinha esperança, ela não tinha alegria, mas ela decide vencer os obstáculos. Ela reconhece a sua enfermidade, ela vence a sua dúvida e seus julgamentos, e ela chega até Jesus. E tudo isso só foi possível porque ela tinha fé. A fé que exige o reconhecimento de Jesus como Salvador e de sua crucificação e ressurreição. É através desse reconhecimento que nós vemos o poder de Deus de transformar a nossa vida, assim como Ele transformou a vida daquela mulher. Ela não teve apenas uma cura física, irmãos, ela teve uma cura espiritual. O toque não foi somente na carne, mas foi na alma. Não foi somente, simplesmente estancar aquela hemorragia, mas ela recebeu a salvação e o perdão dos pecados, que é mais importante. Então, que nessa noite você possa entender que, se você ainda não tomou uma decisão de seguir a Cristo de uma forma fiel, de uma forma sincera e íntegra, você está enfermo na alma, e você precisa sim de uma libertação. Você precisa sim ter um encontro com Jesus. É interessante que quando aquela mulher ela toca Jesus, ele para e pergunta: quem me tocou? Aleluia. Quem me tocou? E os discípulos, eles disseram: Senhor, mas o Senhor está rodeado aqui de pessoas, as pessoas te empurram para lá e para cá, o Senhor está aqui em nosso meio. O Senhor pergunta: quem lhe tocou? Ele diz: olha, alguém me tocou, mas não foi da maneira que essas pessoas tocaram. Toque no Senhor nessa noite de uma maneira diferente. Muitas pessoas estão tocando no Senhor, mas não tem fé, dele não sai virtude. Mas toque nele com convicção nessa noite. Toque como essa mulher tocou. Chame a atenção de Jesus Cristo nessa noite. Ele está aqui neste lugar, Ele se faz presente entre nós. Toque nele pela fé, e você verá que sairá a virtude de suas vestes. Não toque nele que nem a multidão. Havia muitos ali, mas poucos tiveram a ousadia dessa mulher. E aí Jesus, ele olha para os discípulos e diz: olha, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Um toque diferente resulta cura. Um toque diferente resulta libertação. Um toque diferente, ele cura as feridas da alma. Um toque diferente, ele tira o ser humano do calabouço mais profundo e obscuro. E ele leva para o reino de Deus. Ele leva para perto de Cristo. Que nessa noite você possa compreender essa mensagem. John MacArthur, ele vai deixar uma frase que diz assim: Jesus não procura multidões, Ele procura e salva indivíduos que reconhecem estar perdidos. Tem muitas pessoas que estão diante de Jesus, mas elas não reconhecem a sua enfermidade, elas não reconhecem que são necessitadas. Há muitas pessoas que estão até vindo para a igreja, mas elas continuam da mesma forma,
porque elas não têm um conhecimento da sua própria enfermidade. Elas não refletem que são necessitadas. Mas essa mulher aqui, ela recebeu a bênção não porque ela era boazinha, mas porque ela reconheceu e se humilhou na presença do mestre. E aí, essa mulher, ela atemorizada e tremendo, ela temendo e tremendo porque ela tinha acabado de receber uma cura, ela prostra diante do mestre. Ela reconhece que ele é o Filho de Deus, e ela declara toda a verdade, tudo o que tinha acontecido com ela. E aí Jesus olha com aquele sorriso calmo e manso e diz: filha, a tua fé te salvou, vai e fica livre do teu mal. Que nessa noite você possa receber o sorriso de Cristo, que Ele possa falar para você: olha filho, você errou, mas vai, porque você está perdoado dos seus pecados, a tua enfermidade foi sanada, você foi curado. Toda honra e glória e louvor seja dada a Deus, aquele que vive e reina para sempre. Se nessa noite há alguém que quer pela fé tocar a orla dos vestidos de Deus, das vestes do Senhor, essa é a oportunidade. Se você está doente, por mais que não seja algo físico, mas algo espiritual, a oportunidade está aberta. E se você tem fé, como essa mulher aqui teve, você irá dar um passo convicto da sua transformação, da sua mudança. Será que você tem coragem nessa noite? Será que você tem a convicção? Será que você vence a multidão nessa noite? Será que você vence as vozes negativas nos seus ouvidos nessa noite? Se você vencer, os obstáculos do Senhor irá tirar a vitória. Tem alguém que necessita de uma oração, que necessita de uma cura espiritual? Eu estou disposto a orar pela sua vida. Jesus, Ele está aqui. Não tem ninguém? Amém, irmão Elber? Que o Senhor abençoe. O Senhor, Ele faz assim, irmãos. Eu convido os irmãos para ficar de pé. Vamos louvar para finalizar. Preciso Do teu perdão. Louve nessa noite, agradeça ao Senhor. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a corça ansiga por águas, assim tenho sede. Como a terra, Assim a minha alma preciso de ti. Declare nessa noite: distante de ti eu não consigo viver. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Amém. Amém. Graças a Deus. O Senhor, Ele é fiel e a sua palavra, ela não falha. Ela não volta vazia e ela atinge o seu objetivo. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus por mais esse culto que o Senhor tem nos concedido. Vou convidar o nosso diácono Antônio Marinho para fazer essa oração final, agradecendo a Deus.
Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, né? Porque estamos na presença do Senhor e esta palavra enxertada em nossos corações nesta noite nos enche de alegria, nos enche de vitória, de saúde. Louvado seja o nome de Jesus, porque pela fé nós também tocamos no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós tocamos no Senhor, irmãos, com fé, nós somos curados. Louvado seja o nome de Jesus. Não importa o tempo, não importa a enfermidade, não importa a dificuldade, Jesus está nesta noite, neste lugar, para nos dar a cura. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Por isso nós o louvamos e o adoramos e oramos a Ele nesta noite, agradecendo, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa. Louvado seja o nome de Jesus. Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nesta noite tão somente glorificar o Teu nome, Senhor. Queremos tão somente, ó Deus, te agradecer, ó Deus eterno, pela tua bondade, graça, misericórdia e o teu amor, Senhor. Pai Santo, perdoa os nossos pecados, Senhor eterno. Limpa, Senhor meu Deus, de todas as nossas enfermidades, Senhor. Cura, Senhor Deus eterno, a nossa mente, os nossos corações, ó Pai amado. E nos faz, ó Pai amado, andar na tua presença, glorificando o teu nome, ó Pai. Deus eterno, o teu servo que se levantou, ó Pai amado, o Senhor conhece, Senhor meu Deus, sabe da sua necessidade, Pai Santo, e eu sei o que o Senhor é poderoso, ó Pai amado, para que Ele possa sair nesta noite deste santo lugar com a vitória, Pai amado. Deus eterno, em o nome do Senhor Jesus Cristo, continua abençoando a tua igreja, Pai, abençoando o teu servo que nos trouxe essa mensagem, ó Pai amado, que a tua graça, a tua unção, o teu Espírito Santo, ó Pai amado, continue agindo na sua vida, Senhor meu Deus, derramando bênçãos e sabedoria, Senhor eterno. Deus eterno, que a tua igreja, Pai amado, reconheça que precisa do Senhor, não importa a dificuldade, o tamanho da multidão, Senhor eterno, possamos, ó Pai amado, com fé, vencer, ó Deus eterno, as nossas dificuldades, Senhor meu Deus, as nossas aflições, ó Deus eterno, as nossas vergonhas, meu Senhor eterno, nós possamos romper, ó Pai amado, as multidões de pecados, Senhor, e tocar tão somente pela fé nas tuas vestes, Pai. Muito obrigado, ó Deus eterno, por tudo, Senhor. Nós oramos gratos em o nome do Senhor Jesus. Nossa divisa. Segui a paz, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.